foi a prova dos casais, Bárbara Sarini? O motorista pegava as 3 fichas e fazia a baliza no lugar marcado. Aí depois ele precisava orientar o parceiro que estava fantasiado e de olhos vendados para conquistar os 3 ursos das 3 brincadeiras. Patinho, premiado, martelo e tiro ao alvo. Perfeito? Depois de cumprir os 3 desafios, ele precisava parar o cronômetro e ganhava o casal mais rápido. Rayane e Victor venceram a prova dos casais com um tempo de 5 minutos e 15 segundos. Eles ficaram novamente ali pertinho de Thalira e Pessina, que quase ganharam também, mas perderam dessa vez. Posso fazer uma confissão aqui? Pode. Eu vou fazer uma confissão. Eu vou fazer uma confissão. As provas que já foram o negócio que mais me divertiu no Power Couple hoje, para mim, é o momento de eu fazer outra coisa na minha casa. De eu lavar uma louça, de eu ver se meu cachorro está bem, ver se está faltando água, entendeu? Eu não estou mais me importando com as provas, eu estou preocupado com isso, porque eu costumava me divertir muito. E não acho que as provas estejam menos divertidas, mas acho que a edição está um pouco modorrenta, acho que leva muito tempo nisso, e talvez esse equilíbrio entre convívio e prova e convívio realmente esteja mal calibrado, Bárbara. E eu acho que a quantidade de participantes prejudicou muito a edição ali. Exatamente. Porque fica... Não é que tem muito tempo de prova, porque é até pouco tempo para cada participante, mas como são muitas pessoas... Ainda temos 20 pessoas lá dentro. Então você assiste a primeira vez, você fala, já entendi do que é. Aí não tem necessidade de você ver todos. Você vai ver, de repente, quem você acha que é mais engraçado. Foi uma prova legal. Eu dei bastante risada deles com essa fantasia, caindo e tendo que andar ali só pela instrução do outro, direita, esquerda, e eles errando tudo. Várias pessoas caíram, então, assim, foi engraçado. Eu achei que a prova foi divertida, a ideia da fantasia foi legal. Foi legal. Mas como é muita gente para você mostrar, fica cansativo, no final das contas. Exatamente. E aí enfim, eu não sou capaz de opinar, porque eu estava lavando louça e botando água para o cachorro na hora. Olha, o que me chamou a atenção, a Ana Paula e o Anthony, que sempre causam nas provas, a Ana Paula fica muito estressada e tal, eles inverteram o papel dessa vez. O Anthony foi quem passou as instruções e ela estava com a fantasia. E aí me chamou a atenção porque ela estava muito calma, né, durante a prova. Eu achava que ela ia ficar brava e tal, não. Ela fez tudo muito calma, só que quando acabou, aí o Anthony falou assim, parabéns, você é maravilhosa. Aí ela falou, e você é ridículo. Então foi engraçado, a Rayane caindo também, depois teve que colocar gelo na perna. Foi uma prova legal, assim. Foi boa. Esses destaques. Eu acredito na senhora. Aí, Bárbara, o pessoal tá me xingando aqui, estão falando, vai lá ver prova do BBB. Vocês estão muito nervosos, pessoal. Se vocês estão assim com Power Couple, imagina, eu acho que o coração de vocês não vai aguentar até a Fazenda. Calma. Você viu que hoje eu vim com uma jaquetinha já de esquenta pra Fazenda? Já tá, ó. Tira a legenda que não tá mostrando. Tira o GC. Aí, ó. Aê, boa. Já porque eu tô com saudade da Fazenda. Cowgirl. Tá bom. Ô, Bárbara. Power Couple. Isso aí. Tá bom. O que mais? Vamos ver aqui o que mais que aconteceu. Aí temos a formação da DR. Isso. Perfeito? Aí lembrando que quem venceu a prova, né, foi a Rayane. Foi a Rayane, isso. Eles venceram a prova dos casais com tempo de 5 minutos e 15 segundos. Cara dela. Aí, e ele tá cada vez mais Marcelo Augusto. Tá engraçado isso. Como foi a formação da DR? A prova dos casais, Emily e Everton fizeram o pior tempo, com 9 minutos e 52 segundos, e foram direto para a DR. Então, eles já pegaram o banquinho e se encaminharam para a DR. Thalira e Pessina, Domini e Adriana estavam com o pior saldo, e o critério do desempate para decidir quem ia para a DR era o dinheiro na conta conjunta, como sempre. Então, desta feita, Domini e Adriana foram para a DR também. Isso. Então, nós começamos já com clima de tensão no caldeirão. Domini e Adriana, Everton e Emmeline. E aí tinha o poder do mistério, o poder das esferas do dragão. Dessa vez é pergaminho. Agora é a esfera, né? As esferas do poder. As esferas do Carelli, com todo respeito. Aí, Bárbara Sarini, o que aconteceu? A Ana Paula e Anthony precisavam decidir entre imunizar o casal da votação da DR, exceto eles, ou escolher um casal para que o voto que eles levassem tivesse peso 2. Era uma organização ali, eu entendi que era para eles escolherem o voto peso 2, porque
porque como eles não podiam se defender, por que eles iam defender outra pessoa naquele momento ali e eventualmente se colocar, né, à mostra para o mundo. Então eles escolheram Carol e Radamés para receber voto peso 2. Perfeito? Sim, o que dá mais palco, protagonismo para Carol e Radamés, né? Porque você receber, sei lá, 3 votos e depois dobrar para 6, isso chama atenção no número ali, né? Então, acho que deu esse palco para eles. Thalíria e Pessina, Domini e Adriana, só para a gente lembrar ali, estavam empatados porque a Thalíria e o Pessina tinham aquela herança da última DR, né? Então tiveram que apostar tudo, por isso que ficaram naquela situação. O Domini e a Adriana não fizeram a prova dos casais, então nem tinha como escapar ali. E o Everton, a gente viu a prova, né? Ele fantasiado ali, todo perdido e tal, realmente já dava para imaginar que ia parar na DR, porque a Emily até atropelou o negócio lá com o carrinho, foi engraçado os dois. Foi coisa grande. Aí nós tivemos, então, as esferas do poder, piriri, pororó. Aí começamos já com a Adriana e Domini abrindo a votação, acusando Carol e Radamés. A Adriana e Domini votaram em Carol e Radamés. A Adriana disse que dentro da casa tem 2 pesos e 2 medidas e que quando os rivais fazem algo de errado, não é visto como grave. A Adriana disse que ela e o marido entraram no jogo pensando que são todos iguais e precisam jogar de igual para igual, independente do sexo e da idade. Abrindo aspas, vim sabendo que se eu gritar com alguém, alguém vai gritar comigo. Não é igual lá fora. Aqui dentro, eu não sou sexo frágil. Do mesmo jeito que do lado de cá, as pessoas explodem, fazem coisas impensadas e são taxadas de agressivas por uma atitude isolada. Do lado de lá, passam a mão na cabeça. A Adriana disse que Carol pode chamar para briga, dizer que não aguentam 5 minutos comigo, mas quando eles dizem que resolve as coisas no braço, lá, eles são rotulados como agressivos. A Carol rebateu. Pode rodar. A gente está aqui num jogo, mas isso daqui não é um jogo sem uma linha ética e sem lei. Então, se a pessoa extrapola o que é lei no país, não é porque ela está aqui dentro de 4 paredes do Power Couple que tudo é permitido. Então, aí vai do comportamento dele. A Adriana vai insistir em dizer que foi um único caso isolado, mas a gente já está vendo a agressividade dele em reincidência. E os outros argumentos que ela disse aí, o Brasil já julgou, todo mundo já viu. Eu já expliquei pro Eike que eu não chamei ele para a briga e sim me posicionei, porque se eu fosse chamar ele para a briga, eu ia falar assim, vem aqui na sala, se você for homem, resolver isso agora. E não foi isso que eu disse. Então, a minha forma de me posicionar e mostrar que eu não ia ser intimidada foi aquela, isso já está esclarecido, acho que nem vale a pena a gente ficar prolongando isso. E, enfim, infelizmente, o marido dela aqui, quanto mais dias ele passar aqui dentro da casa, mais ele vai se mostrar. É importante que ele fique mais em silêncio e ela fale, porque toda vez que ele se posiciona para falar, ele põe por água abaixo todas as teses que ela tenta de limpar as cagadas que ele faz aqui. Esculachou. Esculachou. Qualquer pessoa que assista isso sem essa paixão que move as torcidas vai ter com clareza que a Carol esculachou a Adriana e Domini. Até o fato dela chamar a atenção para falar o seguinte, não, porra, é por isso que ele tem que ficar quieto mesmo. Porque se ele abre a boca, vai ficar difícil para a Adriana defender, como já ficou difícil em outras oportunidades. Eles ficam tentando, na minha opinião, posso estar enganado aqui, eu não sou o dono da verdade, eu sou a própria verdade. Não, tô brincando. mas o que me chama a atenção é o seguinte, não dá para equilibrar, botar na mesma sacola as coisas que o Domini fez e as coisas que a Carol fez. E eu acho que a pior estratégia do ponto de vista lógico para a Adriana e para o Domini é tentar colocar tudo no mesmo balaio, porque daí me vem exatamente aquela imagem do Vitor Pecoraro, que deve ter 2,15 m, precisando segurar um mata-leão do Domini, o Domini ensandecido, não com palavras e não com meras ameaças ou figuras de linguagem, mas ele precisando ser contido, porque ele queria se levantar num debate contra a Carol. Se você não acha que existe uma diferença técnica absurda nessa questão, eu acho que nós temos um problema. Tá me entendendo? Então, eu acho que, do ponto de vista lógico, eu acho que é uma péssima estratégia. Agora, do ponto de vista de torcida e de paixões, eu tenho visto muita gente
achando razoável esse argumento de Adriana e Domini. Inclusive no nosso chat, sempre tão bem frequentado, tem gente falando aqui absurdos essa semana toda acerca dessa questão. Ó, com todo respeito, ninguém precisa gostar da Carol. Deus que me livre de gostar de alguém do Power Couple. Mas defender o Domini nessa situação, vocês vão me perdoar. Eu acho descabido, no mínimo. Bárbara Sacchini. Para mim tem muito a ver com aquilo que eu venho dizendo, né? Que o público busca um contraponto e viu o Domini ali, então agora abraçou, às vezes até mesmo sem concordar 100% com tudo do que ele fez, mas quer esse contraponto e vai buscar motivos para defender e mantê-lo no jogo. Eu acho que a Adriana, ela insiste, né? Ela não desiste ali de jogar, ela tá insistindo, tá tentando de todas as formas, apostando todas as fichas. E esse discurso fica aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela tá falando tanto que foi um caso isolado, que isso vai fazendo com que as pessoas comprem essa ideia, né? E aí acaba que reforça o casal dentro do jogo, dá uma força para eles. Então acho que nem tudo do que ela falou ali dá para se considerar, acho que ela se perde no discurso e a Carol responde muito bem quando fala que existe uma lei lá dentro, né? Acho que a Carol responde bem, mas ela fala coisas que parte do público pensa, então ela vai crescendo nisso. Agora nós vamos entender hoje qual é o tamanho desse público. Eu acho que hoje nós vamos ter uma perspectiva bastante realista, assim, de qual o tamanho do impacto desse, na minha humilde opinião, problemão hoje, que é o Domini e a Adriana para o bom andamento do Power Couple. Eu entendo quem gosta de rivalidade, gosta de disputa. Hoje, definitivamente, Domini e a Adriana são as principais vozes, digamos assim, contra a Carol e o Radamés. Porém, a maneira como isso foi conduzida pelos dois e como foi construída, especialmente pelo Domini, com o suporte ali da Adriana, eu acho que é muito negativo para o bom andamento e para o bom entretenimento, que é pelo menos o que eu gosto de assistir. Às vezes você aí em casa gosta de um negócio um pouco mais problemático, você gosta de passar nervoso num clima um pouco mais esquisito no fim da sua noite, problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas quanto a mim, eu prefiro debates, eu prefiro rivalidades, eu prefiro disputas, onde não necessariamente tenhamos o Vitor Pecoraro com 2,30 metros, precisando segurar um campeão do BBB contra uma mulher, Bárbara Sacchini. E o que eu ia completar, assim, é que as torcidas aliadas do Domini, né, essa galera que está contra a Carol, não tem pensado nos seus favoritos quando tem ajudado o Domini a continuar no jogo, porque acaba que o Domini na casa, ele é visto como esse único contraponto que está ali brigando com a Carol e dá mais palco ainda para quem não gosta da Carol, para ela crescer no jogo, porque fica fácil para ela rebater quando é com o Domini e com a Adriana. Se o Domini e a Adriana saem do jogo, aí você começa a dar chance para outras pessoas ali. A própria Ana Paula e o Anthony, que já tem um embate com a Carol e com o Radamés, o Eike e a Nath, enfim, outros casais podem aparecer e podem se tornar esse contraponto para a Carol e com um debate mais saudável e de jogo. Então, acho que essas torcidas aliadas que estão votando para o Domini ficar, estão errando, não estão protegendo os seus favoritos. E fica baixo astral, muita coisa baixo astral, enfim. Daí tivemos o voto da Cris e do Cadu no Eike e Nath. O Eike é um VTZ. Como esse rapaz gosta de render, hein? Ele é um VTZero. A cara que ele fez de... Tô assustado. O quê? Ficou fazendo um VT, rapaz. Eles justificaram que as opções que eles tinham de voto, isso Cadu e Cris, ó a cara dele, ó. O quê? Cadu e Cris justificaram que as opções que eles tinham de voto já estavam na DR e não votariam em Ana Paula e Anthony por agradecimento, porque eles tiraram eles da Berlim uma vez. Nath falou que o voto foi uma facada nas costas. Eike disse que está assustado. Eike disse que... Enfim, ele comentou na oportunidade que ele tinha ficado assustado com a situação, porque Cris e Cadu eram prioridade do casal. Ele falou o seguinte: traição. Tomaram uma atitude como essa tendo mais opções. A Cris falou que também foi uma traição eles ficarem do lado de Adriana e Domini.
E o Eike falou que nunca passou pano para Domini e foi a primeira pessoa que ele falou que estava errado. Enfim, eu acho que é muito confortável pro Eike simplesmente falar assim, ó, continuar do lado do cara e falar assim, mas eu avisei. Mas eu avisei. Eu acho que é muito confortável o Bárbara Sali. É muito confortável fazer careta, tá me entendendo? E falar assim, não, traição. Eu acho que o Eike, ele tem... Eu vou falar aqui uma análise. A senhora depois me refute, se a senhora quiser. O Eike tem o coração no lugar certo, no sentido de que ele vê o jogo com os olhos de quem gosta de jogar e de quem está disposto a brincar de reality show. Mas eu acho que ele não consegue fazer com que suas atitudes acompanhem seu cérebro. Esta é a minha opinião. Esta é a minha análise. Pode ser, faz algum sentido aí. Acho que esse voto da Cadu e do Cadu e da Cris, né, acabou que não veio numa boa hora mesmo no Eike e na Nath, acabou dando esse espaço para eles poderem falar de traição, porque de fato a Cris e o Cadu falavam que estavam jogando junto com eles, e aí o voto, assim, do nada, tendo opções, né? A Cris fala, por falta de opção. Poxa, o sofá estava cheio ali. A própria Carol depois falou, podia ter votado em mim, né? Eu não sou próxima, eu já tinha tanto voto, não ia mais fazer diferença, um voto a mais. Então a própria Carol falou isso. Achei que a Cris e o Cadu jogaram errado ali. Também quando coloca a questão do ficou do lado do Domini, por mais que o Eike ainda tenha uma boa convivência, uma boa relação com o Domini, tá muito claro que eles não jogam juntos. O Domini, inclusive, faz comentários sobre o jogo do Eike lá na casa. Acho que hoje quem conseguiu sair mais desse grupo acabou que foi o Eike e a Nath. Eu acho que eles estão fora de grupos, né? Então eles têm a proximidade e boa relação com as pessoas, principalmente com a Ana Paula e com o Anthony. Mas eu não vejo mais os dois dentro de um grupo ali. Então acho que Cadu e Cris acabou dando um palco para eles, vamos ver se eles vão saber aproveitar, e acho que isso vai ter desdobramento na casa, porque depois da votação, né, fiquei assistindo no Play Plus, o Eike e a Nath não gostaram mesmo, falaram bastante sobre isso, a Ana Paula e o Anthony também se incomodaram, porque quando a Cris fala ali, eu só não vou votar na Ana Paula e no Anthony porque eles já salvaram a gente uma vez, eles entendem então que seriam votados, mas que não foi de coração essa proteção, né? E a Carol conversou com o Eike e com a Nath sobre isso, o que eu achei uma grande jogada da Carol também, pedindo pro Eike e pra Nath perdoarem a Cris e o Cadu, porque eles são mais velhos, eles às vezes não têm uma boa visão de jogo, não são como eles e tal. Eu acho que é um pouco da Carol tentando minar o enredo que o outro pode ter, sabe? Perdoa. A Carol é esperta. Deixa isso pra lá, achei ela uma grande jogada, então vamos ver como isso vai sair, Carol, né? Exatamente. Bom, agora, tem muita gente perguntando, vocês vão falar de Vale Tudo hoje? Claro que nós vamos falar. Que Sim. dia a gente não falou de Vale Tudo? Pelo amor de Deus. Não me lembro. É nosso compromisso com vocês falar de Vale Tudo todo santo dia. Tem um monte de coisa acontecendo lá, é lógico. Mas já. Antes nós vamos continuar aqui na nossa construção da DR. Vamos falar também de enquetes que estão chocantes. Vamos falar de limite do humor. Vamos falar... Não, tô brincando. Limite do humor. Que mais? E vamos falar de intervalo também. Nós estamos girando o Globo a partir de agora. Voltamos já no canal UOL. Voltamos, Bárbara Sarini, com muita alegria. Não é alegria, não. Aí o Eike se posicionou ao vivo sobre a calcinha pendurada. Estamos falando de Power Couple aqui no Central Splash. Bem-vindo você que nos prestigia com a sua audiência. Do nada, né, gente? Uma calcinha pendurada. Não é o Eike Batista, não é. É o Eike que ele se posicionou sobre a calcinha pendurada. E aí foi interessante, foi um momento, eu achei um momento mitadas Rafa Brits. Foi bom. Porque aconteceu aquela situação que o Vitor pegou uma calcinha, né, que ele achou no banheiro, e daí ele falou, esqueceram uma calcinha no banheiro, eu vou zoar. E colocou na porta de entrada da casa, né, com uma maneira ali de alguma coisa por alguém que até onde eu entendi, ele não sabia quem era. Isso. Era uma calcinha apócrifa. Ele até fala, né, que se soubesse que era da Nath, não tinha colocado, porque gosta dela. Era uma calcinha apócrifa. Aí, no voto, o Eike pediu a palavra para dizer o seguinte. Ele disse que devia uma satisfação à família da Natália por ser marido dela e o homem da relação. Eike disse que Victor extrapolou, mas que era importante falar sobre perdão naquele momento. Aí a Rafa Brits, apresentadora do programa,
interrompeu e falou: na verdade, quero saber se a Nath está de boa, porque aconteceu com ela. Por mais que seja cavalheirismo, as mulheres podem responder por si mesmas. E isso é o mais importante. Aí o Wake fez a cara de novo, igual quando o Cadu votou nele. O quê? E aí a Nath falou: não, tá tudo bem, Rafa. É nóis. A Nath. Ele deu uma murchada ali, né? Tipo, nossa, Porra! tô vindo, tô construindo bem aqui. Aí Ele vem a ali, Rafa. pô, tô lacrando, tô dando a lacrada da minha vida. E aí a Rafa, não, beleza, mas deixa a dona da calcinha pode se manifestar? Aí a Rafa vem e dá aquele corte, acho que foi um corte bem dado. Realmente, quem passou pela situação foi a Natália e quem tem que falar se perdoa, se não perdoa é ela, né? Então eu gostei ali que a Rafa Brits fez a intervenção. Diga. Porém, é uma pergunta, não é uma opinião, é uma pergunta. É função da Rafa puxar isso? Não deveria ser, a gente está olhando de fora. Certo? E aí eu concordo que acho que o ideal seria a Nath falar, perfeito? Mas é uma dinâmica dos dois. Sim. E é uma postura ali que ela estava concordando e de alguma maneira falando. Eu achei legal a provocação da Rafa, mas ao mesmo tempo ela direcionou, ela puxou. Faz sentido isso? Serve como exemplo para a sociedade e aí tudo bem? Ou de alguma maneira confunde ali o ritmo do jogo? Entende minha questão? Entendi. É que se tratando de um jogo, tudo vira algum assunto. De repente, alguém na casa pode pegar isso e falar. Ele nem deixa a esposa falar, por exemplo, né? Acho que... Ou então a Nath é uma mosca morta, não fala quando tem que falar, fica não sei o quê. Eu acho que, de alguma maneira, por mais que a intenção da Rafa tenha sido ótima, e acho que o efeito é legal, porque a gente fala sobre isso, eu acho que ela também essa atitude acaba expondo um pouco a Nath. Conduzindo de alguma maneira o debate. E expõe a Nath, fala assim, porra, a Nath não vai falar nada, é meio passiva nessa relação. Talvez uma maneira de fazer isso poderia ter sido assim, espero aí que falar e fale, e você, Nath? O que você pensa sobre isso? Já aconteceu com você e tal? Isso, e daí talvez Agora eu quero te ouvir. Daí quando volta pra ela fala, eu acho que era importante a gente ouvir a Nath também, não é, Felipe? Pois é, pai. Isso. Entende meu ponto? É uma sutileza, uma nuance, não sei se faz sentido, não sei se eu tô procurando pelo em cabeça de ovo. Mas faz sentido? Sim, faz sentido. Acho que hoje um grande desafio dos dois apresentadores ali é saber o momento que eles podem improvisar, que eles podem interagir mais com o elenco, né? Até ontem teve um momento que me chamou a atenção, que passa o VT do churrasco, a galera não aceita comer junto com outro grupo, e aí quando volta para Rafa Brits, tá tudo bem, Chico? Eu me babei, desculpa. Quando volta pra Rafa Brits, ela fala assim, eu só tinha André nisso, eu também não ia perder um churrasco e tal. Mas só de ter usado a palavra tinha André, eu acho que alguém deve ter falado no ponto, assim, que ela deu uma murchada ali no ar também. Então, acho que o grande desafio dos dois é poder improvisar, poder interagir. Manter esse ritmo solto que eles têm, que é ótimo. Exatamente. Mas até onde vai, né? Isso. De novo, eu acho que eu também estava me chamando a atenção o fato de só ele falar. Isso. E daí na minha cabeça era um lance meio que assim, como foi um cara que fez, o cara tá defendendo, né, e tal, e daí ele começa com aquele papo à família, da Nath. E é meio que a dinâmica dos dois também, porque geralmente é ele que fala. E aí eu acho que tem um pouco isso, assim, eu acho que a mensagem foi boa, foi bem passada, acho que a Rafa deu show nesse sentido, porém acho que de alguma maneira dentro do jogo ali ela expôs a Nath. Sim. Não sei, enfim. Ô, Bárbara, que mais? O pessoal depois fala que eu berro muito, né? Desculpa. É que eu vou me empolgando, vou tomando café. Nesse momento a Rafa interrompeu, piriri, pororó, mas gostamos da Rafa. Legal, foi legal. Foi. O Everton, isso aqui foi um desdobramento que eu tinha pensado lá atrás. Uhum. Aquilo ficou uma ponta solta da Cris e Cadu e do Everton. Aquilo foi uma ponta que eu não achei, eu achei que em algum momento isso ia chegar mesmo. O Everton acusou a Cris de chamá-lo de agressivo e implicou uma questão racial nessa questão que estava estabelecido lá atrás. Isso. Era uma ponta solta que estava estabelecido, acho que 2 ou 3 semanas atrás, talvez 2. A Emily e o Everton votaram em Cris e Cadu, dizendo que eles caíram no conceito e extrapolaram no jogo. O Everton diz que, se fosse outra pessoa, a casa estava indo abaixo e que eles respeitam Cadu pela idade, mas deixaram de respeitar...
Minha dentadura soltou, não parece? Deixaram. Mas deixaram de respeitar após a conduta do casal. Cris respondeu: o que eles falam sobre a gente diz mais sobre eles do que sobre nós. Nesse momento, o Everton acusou a Cris da seguinte maneira: falar que o único homem preto da casa é agressivo também diz muito sobre você, Cris. Aí a Cris tomou um choque. O Cadu pareceu que tinha tomado um choque no períneo também. Que ele se levantou e falou: fala o quê? Fala o quê? Quem falou disso? Quem falou disso? E aí o Everton acusou a Cris de usar pesos diferentes para julgar os homens da casa, enquanto uns só perderam a cabeça, ele é o agressivo. O Everton disse que não ia levantar pauta lá dentro e o Cadu disse que era isso que ele estava fazendo. Enfim, tem esse medo do termo pauta, né? Mas eu entendi o que o Everton quis falar e falou, porque realmente naquela oportunidade ficou uma argumentação um pouco esquisita da parte da Cris, no sentido de como aquilo ia ressoar no Everton. E acho que ele demorou para digerir isso de alguma maneira e colocou isso ontem no debate com os dois, o Bárbara Sardinha. Muitas pessoas estão presas ao termo agressivo, se a Cris falou ou não. Mas, dado todo o contexto, eu entendi também o que o Everton trouxe. Foi justamente na semana em que teve aquela briga feia do Domini com a Carol. E aí a Cris volta falando que o Everton, teria pegado pesado, teria gritado com uma mulher, até fala sobre a filha que tem uma idade aproximada da Emily e que não gostaria de vê-la numa relação assim. Ela pesou pra caramba. Foi bem pesado, eu entendi o Everton ter se sentido desse jeito. E, além desse momento no voto, quem acompanha o Play Plus já viu a Cris falando algumas coisas do Everton também pelas costas, que tem esse tom, né? Ontem, numa conversa com a Carol, ela falou: o olhar do Everton, eu não gosto, me passa uma coisa. Então, assim, eu acho que é legítimo o Everton falar sobre um sentimento dele, né? Exatamente. E aí, acho que é isso, vamos ver e aí isso desdobrou também na madrugada. Eu até vi umas pessoas falando aqui no nosso chat de uma conversa da Carol com o Everton e com a Emily, né? Eu até falei que a Carol, acho que ontem, estava nessa intenção de ir minando alguns enredos que estavam surgindo. Então, além da conversa do Eike ali com a Nath, falando perdoa a Cris e o Cadu, ela também teve essa conversa com o Everton e com a Emily, nessa intenção de apaziguar, de falar para perdoar. Ela até falou assim: eu não sei se para vocês é positivo levantar essa pauta, porque a gente sabe que existem leis, isso pode se virar contra vocês. E aí foi um momento que muita gente interpretou como se a Carol estivesse querendo ensinar para o Everton o que é racismo ou não. O Everton chegou a falar para ela assim: eu vivo isso, Carol, são 37 anos, não é a lei, não é o que eu vivo, são os olhares que eu vejo, não é só a fala, é como eu me sinto aqui dentro. Então foi um desabafo importante ali do Everton e é um desdobramento que é legal a gente trazer, porque eu já vi bastante gente comentando aqui no nosso chat. Boa.